Bom dia, a graça e a paz a todos. Muito feliz por estar de volta e espero encontrá-los bem, fortalecidos no Senhor, com ânimo, para essa caminhada, para enfrentar cada dia as situações que nos acontecem, sabendo que o Senhor tem nos guardado em todos os dias. Amém? Nós vamos dar, então, continuidade ao nosso estudo sobre o senhorio do Senhor Jesus. Vamos continuar no capítulo 5, na página 28, falando sobre Jesus glorificado. Na realidade, este é o final, é o fechamento do capítulo 5, que o irmão Claudinei já iniciou no domingo passado, tá bom? Vamos iniciar então e vamos orar. Deus amado e Pai querido, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, teu santo e poderoso nome, te dando graças por mais um dia, te dando graças por teus cuidados, por tua bondade, meu Deus, por tua misericórdia, Pai, te dando graças, meu Deus, pelo teu sustento, Senhor. Pai santo, é no nome santo e poderoso do Senhor Jesus que nós oramos, pedindo, Pai, a tua bênção para este momento, para esta aula, que o Senhor venha, meu Deus, nos dar entendimento da tua palavra e venha nos dar também, Senhor, um coração grato e disposto, Pai, a te obedecer. Senhor, assim nós oramos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos continuar o nosso estudo falando sobre Jesus glorificado. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, aconteceram algumas coisas importantes para nós. No Evangelho de João, nós lemos que o Filho se tornou carne. Está falando de quem? O apóstolo João está falando de Jesus, né? Que o Filho de Deus se tornou carne e habitou, veio viver entre nós, manifestando a sua glória. Isso está lá em João, no capítulo 1, dos versos 1 ao 14. Jesus Cristo, quando ele veio habitar entre nós, ele se torna um templo de Deus. O que significa isso? Ele veio como próprio Deus habitar em nosso meio. E como templo, ele também é o caminho para Deus, porque só através da nossa fé no Senhor Jesus é que nós temos acesso ao Pai. O sacrifício na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, ele expia, paga por todos os nossos pecados, cumprindo o ritual sacrificial do antigo Israel. Lembra lá no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha que uma vez no ano fazer expiação dos pecados. O que significa isso? Pedir perdão. Então, uma vez por ano, eles tinham que levar um cordeiro sem nenhum defeito, apresentar ao sacerdote para fazer o sacrifício. O sacerdote pegava o sangue daquele cordeiro e aspergia sobre todo o povo, para que os seus pecados fossem perdoados, para que eles fossem purificados. E isso uma vez por ano tinha que ser feito. Mas o Senhor Jesus, quando ele veio habitar entre nós, quando ele foi crucificado lá na cruz, ele foi esse sacrifício. Nós agora não precisamos mais uma vez por ano fazer este sacrifício. Por quê? Porque o Senhor Jesus já foi o sacrifício final, único e final. Pela fé que nós temos nele agora, nós pedimos, quando pecamos, pedimos perdão a Deus e ele nos perdoa. Tá bom? Então é isso que está dizendo aqui. A crucificação de Jesus resultou em Deus rasgando o véu do templo de alto a baixo. Que véu era esse? Que separava, era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que era o lugar onde Deus, o lugar santíssimo era o lugar onde Deus se manifestava. Então só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar dentro deste lugar para apresentar o sacrifício para o Senhor.
né? Mas através da crucificação de Jesus, este véu que fazia separação entre Deus e os homens, ele foi rasgado. Ele foi rasgado de alto a baixo, através do véu simbolizado pela carne de Jesus, pelo corpo de Jesus, que é o novo e vivo caminho para Deus, que foi aberto através desse sacrifício. Então, quando Jesus foi crucificado lá na cruz, o corpo dele foi dado em sacrifício a Deus. Este véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, neste momento foi rasgado, simbolizando o quê? Que agora eu e você podemos ter comunhão com Deus. Jesus, ao morrer, ele entrou num tabernáculo eterno, que é o céu, que é o lugar da habitação de Deus. Isso está lá em Hebreus 9, 24. Houve também um tabernáculo aqui na terra, lá em Êxodo 25, de 1 a 9, nós vemos, podemos ler que Deus dá instruções a Moisés para fazer este lugar, para fazer este tabernáculo. E o que seria este tabernáculo? O lugar onde Deus se fazia presente para o seu povo. Era um lugar onde o povo podia se encontrar com Deus. Em Êxodo, do capítulo 25 até o 31, Deus dá instruções a Moisés para a construção do tabernáculo, dos móveis que tem no tabernáculo e todos os utensílios que eram utilizados no tabernáculo. E isso tudo estava, tanto a construção do tabernáculo como a construção dos móveis e dos utensílios estava fazendo o quê? Era uma prefiguração do sacrifício do Messias, que é o Senhor Jesus. Jesus, ele entrou neste tabernáculo celestial, ele entrou no céu, ele entrou no lugar da habitação de Deus. Lá em Hebreus 4, do 14 ao 16, nós podemos ler assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Jesus, ele, sendo crucificado, ele entrou nesse tabernáculo eterno, que é o céu, que é o lugar da habitação de Deus, e ele também abriu essa porta, abriu esse caminho para que nós também pudéssemos entrar neste tabernáculo, entrar na presença de Deus. Porque na realidade, quando o tabernáculo foi construído lá no Antigo Testamento, depois do tabernáculo veio o templo, o que significava tanto o tabernáculo quanto o templo? Era o lugar de habitação de Deus, era um lugar onde Deus se manifestava para o seu povo. E Jesus Cristo foi o quê? Jesus Cristo foi o próprio Deus que veio na pessoa do Senhor Jesus habitar no meio do seu povo. Tá? Então, por isso que Jesus Cristo, ele abre esse novo caminho para nós. Isso é providência divina, para que nós pudéssemos ser restaurados a nossa comunhão com Deus. Quando Jesus morreu, ele fez propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele pagou o preço pelos nossos pecados com o seu sangue, com a sua vida. Ele deu a vida dele por nós. E nós podemos ver isso lá em Hebreus 10,
do verso 19 até o 23, que diz assim, olha: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, Ele nos deu, Ele nos ofertou, Ele quem? Jesus, pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu corpo, porque ele foi o sacrifício. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, quem era esse sacerdote? O próprio Jesus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, Jesus, quando ele morreu, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Vamos lembrar de novo, lá no Antigo Testamento, quando o tabernáculo foi construído, depois o templo de Salomão, o que acontecia? Precisava oferecer um cordeiro uma vez por ano para fazer sacrifício para propiciação dos pecados do povo. Então, o sangue desse cordeiro, ele era aspergido sobre o povo para fazer a purificação, a expiação dos pecados. E foi isso que Jesus fez por nós lá na cruz. O sangue derramado, ele sendo oferecido como cordeiro sem pecado, ele foi esse sacrifício que expiou, pagou o preço dos nossos pecados. E agora, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos deu, pelo sacrifício do seu corpo, pelo sangue derramado, agora nós podemos nos chegar a Deus com inteira certeza de fé. Nós podemos estar na presença de Deus sem medo, pela fé no Senhor Jesus. Sangue significa vida. A partir daí, o homem passou a ter vida. O que é isso? Comunhão com Deus novamente, porque nós estamos falando aqui da vida espiritual, porque vida física é essa que nós vivemos nesse mundo. Tanto bons quanto os maus tem esta vida que nós vivemos, nós temos a nossa luta diária, a nossa batalha, cada qual com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas obrigações, com as suas alegrias, todos nós temos. Mas o que nós estamos falando aqui, o que o Senhor Jesus veio nos dar, é esta nova vida espiritual. É agora a oportunidade de, quando nós morrermos, nós podermos também estar junto de Deus neste tabernáculo eterno que é o céu, tá? Então isso só pela fé no Senhor Jesus. Jesus, ao morrer, ele entrou neste tabernáculo eterno, que é o céu, e ao entrar ele rasgou o véu, e nós passamos a ter acesso ao Senhor. Mateus, capítulo 27, nos versos 50 e 51, diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. O véu foi rasgado de cima para baixo, demonstrando o quê? Que a atitude de nos reconciliar com Deus partiu do próprio Deus. Foi Deus quem providenciou o novo e definitivo caminho a Ele novamente. E por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Glória a Deus por isso, né? Pela misericórdia dele. Adão e Eva, quando pecaram, eles habitavam junto de Deus. Eles habitavam no lugar que nós chamamos de paraíso, que foi o lugar que Deus preparou e colocou ali o homem e a mulher para dominar sobre a criação de Deus. E após o pecado, o que aconteceu? Eles tiveram que sair deste lugar.
porque ali era o lugar da presença de Deus, era um lugar santo, o pecado não podia estar junto ali. Então, a partir desse primeiro pecado, o homem e a mulher tiveram que ser expulsos da presença de Deus. E Deus, ele sempre buscou meios de nos reconciliar com ele. Né? Deus sempre, através dos profetas, através dos juízes, Deus sempre buscou meios para nos conduzir à sua presença, para que nós pudéssemos pedir perdão pelos nossos pecados. Depois Deus mandou construir o tabernáculo, que era o lugar da habitação, o lugar onde ele se encontraria com o seu povo. Depois do tabernáculo teve o templo, e foi sendo assim por todo o tempo, até que veio o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio, então tivemos um novo caminho aberto. Agora não precisamos mais do sacrifício de animais, não precisamos mais do sangue de animais. Hoje o que nós precisamos para ter essa comunhão com Deus é sinceridade, humildade em nosso coração, para reconhecermos que somos pecadores, pedir perdão pelos nossos pecados e crer que o Senhor Jesus é este caminho que nos leva à presença de Deus. Jesus é esta porta para o lugar santíssimo, para o lugar santo dos santos. Através da nossa fé em Jesus, nós podemos entrar no lugar de habitação de Deus. Amém? E depois disso, a Bíblia diz que Jesus foi glorificado. Nós vemos lá em Filipenses 2, de 9 a 11, diz assim, olha, por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Depois de tudo isso, o quê? Depois do sacrifício de Jesus. Jesus, ele veio como homem, sem pecado, habitou no meio de homens pecadores, mas não pecou. Ele veio para manifestar o amor de Deus, e foi exatamente isso que ele fez. Ele veio para nos conduzir a uma nova vida, na presença de Deus Pai, foi isso que ele fez. Ele se entregou em sacrifício, para expiar os nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados, e foi isso que ele fez, cumprindo assim a vontade e providência de Deus. Depois de tudo isso, Deus então o exaltou, Deus então glorificou soberanamente, deu um nome que é sobre todo nome, todo poder, toda honra, toda a glória foi dada ao Senhor Jesus. E o que significa Jesus ser glorificado? Significa que ele recebeu de volta a sua divindade. Jesus, quando estava aqui na terra, como homem, ele estava no mover do Espírito Santo. Ele fazia milagres pelo poder do Espírito Santo. Ele estava vazio das suas prerrogativas divinas. Jesus, quando habitou entre nós, ele habitou como homem. Jesus sentiu fome, Jesus chorou, Jesus se compadeceu dos necessitados. Então ele estava aqui sentindo a nossa dor e a nossa fraqueza. Em Filipenses 2, dos versos 6 ao 7, diz assim: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, ou seja, ele não se apoderou do ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou do quê? Da sua divindade, da sua glória, assumindo a forma de servo para obedecer a quem? A Deus, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então Jesus, ele estava na glória com Deus,
ele era Deus, ele era divino, ele tinha a sua divindade, ele tinha a sua glória, mas para vir aqui e se fazer sacrifício por nós, ele teve que se esvaziar de toda essa divindade, de toda essa glória, para vir nos encontrar como homem. Ele se tornou um homem reconhecido em figura humana para poder habitar entre nós. E mais em João 38:39 diz assim, Jesus falando, né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto, aí o apóstolo João fala assim, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus foi glorificado depois que ele morreu lá na cruz, ele ressuscitou, caminhou mais uns dias com seus apóstolos, deu as últimas instruções, aí ele subiu aos céus. Nesse momento, Jesus recebeu de volta toda a sua glória que ele havia deixado no céu para estar no meio de nós. Que coisa linda, né, irmãos? Ele se esvaziou de tudo para estar no meio de nós. E muitas vezes a gente acha que é tão difícil a gente abrir mão de algumas coisas para estar na presença de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E nos dê esse coração disposto a obedecer, um espírito humilde, disposto a reconhecer que sem Deus nós não somos nada, né? Que Ele em nós é tudo o que nós precisamos. Tá? Então, Jesus, ele foi glorificado depois que ele voltou para o céu. Então, Jesus, enquanto estava aqui, vivendo em nosso meio, ele estava vivendo como homem, movido no poder do Espírito Santo de Deus, porque toda a divindade dele havia ficado no céu. O Pentecostes é uma prova de que Jesus foi glorificado. Jesus foi glorificado e o Espírito Santo desceu à terra sobre os que sobre os que creram nele. A gente vê isso lá em Atos 2, né? Do verso 1 até o 12, mas eu vou ler só do verso 1 até o 4. Diz assim, olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, sobre aquelas pessoas que estavam reunidas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Qual é esse momento aqui? No começo lá de Atos, no capítulo 1, Jesus está com os apóstolos. Em Atos 1:8, ele dá uma ordem para os apóstolos que eles vão receber o Espírito Santo para que eles sejam testemunhas de Jesus em todos os lugares onde eles estiverem indo. E Jesus sobe aos céus. Os apóstolos estão reunidos no mesmo lugar. Aquele Espírito Santo que movia Jesus enquanto ele vivia como homem, agora é dado para todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Próprio Deus derramou o Espírito dele sobre todas as pessoas que creram em Jesus. E nós também fazemos parte deste povo que recebe o Espírito Santo de Deus. Quando nós confessamos que cremos no Senhor Jesus como Senhor, Salvador das nossas vidas, nós também recebemos e somos selados com o Espírito Santo de Deus.
Em João 17, quando Jesus já estava terminando a sua missão aqui na terra e se despedindo dos seus discípulos, tendo praticamente acabado todo o seu propósito nesta terra, ele faz a oração sacerdotal. E no verso 5, ele fala assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus, como filho de Deus, ele tinha toda a glória. Ele se esvaziou dela para poder cumprir uma missão como homem, Jesus. E agora que estava praticamente terminando a sua missão aqui na terra, ele ora a Deus e fala: glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha antes. Né? Então a gente vê que Jesus, ele ia ser glorificado novamente com a mesma glória que ele tinha antes de vir aqui na terra como homem. E no verso 24, diz assim, João 17, 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, aqui a gente vê o quê? Que Jesus, ele quer que todos aqueles que creem nele habite junto com ele e veja a glória dele. Que a gente possa habitar com Jesus glorificado. É isso que ele quer, foi isso que ele orou ao Pai, foi isso que ele pediu por todos aqueles que estavam lá e por todos aqueles que viriam a crer nele. João capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal, e essa oração é muito linda. Tira um tempinho para ler essa oração, como Jesus intercede pela igreja, intercede por aqueles que estavam com ele e intercede por aqueles que viriam a crer nele. Muito bonita esta oração, muito profunda. E nós podemos crer porque o próprio Jesus orou, o próprio Jesus intercedeu, e essa é a nossa segurança. A segurança da palavra de Deus, a segurança da palavra que não pode voltar atrás, a segurança da fidelidade da pessoa que prometeu. Né? Então nós sabemos que nós vamos continuar crendo no Senhor Jesus, é a segurança para habitarmos com Jesus glorificado, com Jesus que está no céu, está revestido de toda a glória, de todo o poder, está revestido de toda a honra, porque isso tudo é dele e pertence a ele e voltou para ele. Concluindo, Jesus pediu a sua glória a Deus de volta e Deus o fez. Por quê? Porque ele veio cumprir um propósito, ele veio cumprir uma missão e ele cumpriu esta missão. E agora Jesus devolve toda a glória e toda a honra para ele, como nós vimos um pouquinho atrás. Deus glorificou a Jesus e o colocou acima de todas as coisas. E Jesus, ele se esvaziou da sua divindade, mas ele foi cheio novamente com a glória que tinha como filho de Deus. E toda a potestade, soberania, principado e poderes estão debaixo do senhorio de Jesus. Porque ele reina soberano acima nos céus e embaixo na terra. Ele venceu a morte, ele nos resgatou pelo seu sacrifício do domínio das trevas, aquele domínio que Adão e Eva deu a Satanás, lá no Éden, através do pecado. Agora Jesus nos resgatou deste domínio, Jesus nos deu um novo caminho para que agora a gente possa habitar com ele e viver eternamente neste tabernáculo eterno, junto com Jesus, que foi glorificado por Deus Pai.
Amém? É a nossa fé no Senhor Jesus, o Senhor cumprindo a sua promessa, cumprindo a sua palavra, e nós nos rendendo a Ele, para que possamos habitar neste tabernáculo eterno. Eu lembro muito de Esaú, né, que trocou a bênção dele por um prato de lentilhas. Jacó, então, roubou a bênção de Esaú. E que nós possamos vigiar todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, toda a intenção do nosso coração. Colocar tudo diante de Deus e pedir a Deus para nos livrar das tentações, para que a gente não corra o risco de jamais trocar a segurança deste tabernáculo eterno pelas coisas passageiras deste mundo, pelo prato de lentilhas, né? Porque a nossa bênção maior é poder habitar junto do Senhor Jesus, revestido de toda a glória, o Senhor Jesus glorificado e nós junto dele. Amém? Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo domingo, que logo mais a gente se encontra no culto, que o Senhor abençoe vocês grandemente neste dia, que a paz do Senhor esteja com vocês, esteja no lar de vocês. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja neste dia e que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, Pai Santo, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Ótimo domingo a todos.